Boa madrugada, oitavos anos. Hoje a gente vai dar uma aprofundadazinha na questão da Revolução Industrial. Primeiro, como é que era uma fábrica, né, naquela época, final do século XVIII, século XIX, durante todo o século XIX. Ora, se nós estamos falando de uma fábrica que é movida a vapor, obviamente a gente está falando de um lugar quente, muito quente. Estamos falando também de um ambiente extremamente tóxico, né? Afinal de contas, esse vapor é produzido pela queima de carvão. Então, muito CO2, dióxido de carbono, muito monóxido de carbono. Dependendo de que fábrica você estivesse trabalhando, você ia ter reagentes químicos e tudo isso virando um ambiente altamente tóxico de se respirar. Soma-se a isso que você não tinha luz elétrica ainda, então você não tem um ambiente exatamente bem iluminado, né? Um ambiente fechado e muito provavelmente um ambiente bastante arriscado pelo tipo de objeto que você ia encontrar, né? Objetos de metais pesados que podiam cortar, cair na cabeça de alguém, né? A caldeira que estava ali sempre com fogo, então os acidentes eram sempre possíveis e não eram incomuns. Máquinas a vapor que funcionavam com essa pressão, então muita força, mas pouco sistema de controle. Então você não tinha, por exemplo, uma máquina que parasse porque você colocou a mão num determinado local, né? Que você não poderia, então sua mão seria esmagada. Então, o número de acidentes de trabalho devia ser bastante elevado. Outro aspecto é a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas, né? Então você tem ali salários muito baixos, certo? Nenhum direito, nenhuma regulamentação específica para proteger o trabalhador em caso de acidente de trabalho, para garantir uma renda mínima ou para garantir um período de descanso, férias, nada disso existia. Como os salários eram muito baixos, era muito comum nas famílias você ter que fazer com que outras pessoas da família tivessem que trabalhar, né? No caso, mulheres e crianças. Essas pessoas, mulheres e crianças, elas tinham uma remuneração ainda menor em relação à dos homens. É realmente uma miséria. Existe um termo chamado proletariado que foi cunhado nessa época que se refere aos trabalhadores e que esse conceito dá conta de que os salários eram tão baixos, eram tanta miséria que aquelas pessoas, os trabalhadores não conseguiam acumular nada para si e tudo que eles tinham era a força de trabalho para sobreviver. E eles eram chamados de proletariados porque a única coisa deles que ficava era a sua prole, né? Os seus herdeiros, que iriam ser os próximos trabalhadores que iriam substituí-los quando eles ficassem mais velhos e morressem. Muitos trabalhadores chegaram à conclusão de que não valia a pena trabalhar. Era tão baixo o salário que era muito melhor ser um mendigo, pedir na rua, você estaria menos arriscado e arriscava ganhar até mais do que trabalhando numa fábrica. Bem, visando impedir que isso se tornasse uma prática muito comum, na Inglaterra, por exemplo, foram criadas leis chamadas leis de vadiagem para impedir que as pessoas não fossem trabalhar. Então, um grupo de pessoas que fossem vistos numa praça sem estar trabalhando, sem fazer nada, seriam considerados vadios e seriam recolhidos à delegacia pela autoridade policial, sendo forçados a trabalhar em alguma fábrica sem remuneração, no máximo com alimento. Isso tudo para evitar que a pessoa dissesse: não, não vou trabalhar porque não vale a pena. Então, as pessoas eram de certa forma forçadas a esse trabalho. Os riscos de acidente de trabalho aumentavam muito, por exemplo, por conta da jornada de trabalho. Hoje em dia, a regulamentação diz que a gente deve trabalhar no máximo 8 horas por dia. Naquela época, como não existia lei de proteção dos trabalhadores, você trabalhava muito mais que isso, 10, 12, 14 horas, talvez até 16 em alguns casos, o que fazia com que as pessoas ficassem mais cansadas e, trabalhando cansado, era mais propício a cometer erros e sofrer acidentes. Bem, diante dessa situação de pauperização, de miserabilidade, os trabalhadores começaram a se unir, a se organizar para tentar melhorar suas condições de vida.
Diversas ações de diferentes formas e modelos foram implementadas pelos trabalhadores. Você teve, por exemplo, o movimento ludista, né? Um cidadão liderou trabalhadores com a ideia de que o grande problema dos trabalhadores, na realidade, eram as máquinas que estavam substituindo a força de trabalho humano. E aí a principal diretriz desse movimento era destruir essas máquinas, invadir as fábricas e destruir as máquinas para que os empresários, os industriais fossem obrigados a contratar pessoas e não comprar máquinas. Você também teve um movimento, de certa forma, cristão de solidariedade e caridade, em que os trabalhadores começaram a se organizar para fazer, digamos assim, caixinhas, pequenas poupanças, para dar pequenas indenizações às viúvas e às crianças quando o marido morria, e também para pelo menos enterrar aquele indivíduo com alguma dignidade. Diante dessa exploração, né, dos trabalhadores, alguns indivíduos em condições privilegiadas não concordaram em continuar com essa exploração e decidiram tentar fazer coisas diferentes para esses trabalhadores. Esses vão ser chamados de socialistas utópicos. Vão criar modelos diferentes de gestão do trabalho das fábricas para tentar dar condições de vida melhor para esses trabalhadores, esperando que houvesse sim lucro, mesmo com o investimento e com a melhoria da condição de vida dos trabalhadores. Vão surgir então comunidades, por exemplo, na França, comunidades de trabalho, onde você vai ter pessoas que vão para aquela comunidade, vão trabalhar, vai haver um gerente e essas comunidades vão tentar ser autossuficientes. Os trabalhadores vão ser assistidos, vão receber moradia, vão ter uma boa alimentação, vão morar perto do trabalho. Já na Inglaterra você vai ter outros modelos em que, por exemplo, alguns industriais vão instalar nas suas fábricas, ao redor de suas fábricas, vilas para seus empregados, seus operários. E eles vão contar, por exemplo, com um sistemazinho de saúde, um atendimento de saúde, educação para as crianças e uma rede de assistência que vai permitir uma condição de vida melhor. Essas iniciativas até que funcionaram do ponto de vista do lucro. Acontece que elas tinham que enfrentar a concorrência, os outros empresários, os outros industriais que não enxergaram que deveriam ter esse tipo de trabalho, esse tipo de gasto com o bem-estar humano dos seus empregados. E aí esse pessoal que fazia esse gasto não conseguia concorrer, né, com aqueles que simplesmente exploravam mais os trabalhadores e acabou que essas iniciativas não deram certo a longo prazo. Em resposta a essa exploração vão surgir os movimentos trabalhistas, como já falei do ludismo, você vai começar a ter também sindicalismo, né? Os operários vão começar a se organizar para fazer greves, para impedir demissões, para exigir direitos. Um dos principais demandas era, por exemplo, a limitação da jornada de trabalho a 8 horas. E é aí nesse contexto que vai surgir, né, o socialismo, que vocês já vão ouvir falar, sobretudo no ensino médio, quando começarem a estudar sociologia e filosofia, né, vocês vão ouvir muito falar de um tal de Karl Marx, né, que criou um tal de socialismo científico ou materialismo histórico. E o socialismo aí ele vai gerar uma perspectiva de luta de classe, em que os trabalhadores precisam lutar unidos para conseguir direitos. E aí você tem o ciclo do capitalismo industrial completo, onde você tem os burgueses, detentores dos meios de produção, os banqueiros, a burguesia industrial, lutando contra ou junto com os trabalhadores por melhores condições de vida. E aí você tem interesses que são meio opostos entre os empregadores e os empregados. Então é isso, pessoal. Vai ter uma atividade, essa atividade que vocês vão responder. Eu quero que vocês me enviem essa atividade. Lá na atividade tem explicando como é que vocês vão me devolver. Eu não quero foto de vocês fazendo essa atividade. Eu só quero lá o formuláriozinho, o gabarito respondido, por escrito,
no WhatsApp privado enviado para mim, tá certo? Fiquem bem e até a próxima.